Uma operação cumpriu mandados hoje em uma investigação de fraude em contratos de transporte escolar de Caldas. A suspeita do Ministério Público Federal é de desvio de recursos. O João Daniel Alves traz mais detalhes sobre essa operação para a gente ao vivo. João, quem são os investigados? Boa tarde. Oi, Natália, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. São investigados um ex-prefeito de Caldas, servidores públicos e também empresários, investigados aí por direcionamento de licitações e fraudes na execução de contratos. A operação é realizada pelo Ministério Público Federal e também pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal. A suspeita é que tenham ocorrido desvios de recursos públicos federais destinados ao transporte escolar. São recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e esses desvios teriam ocorrido de 2013 a 2017 no município de Caldas. Hoje pela manhã foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de busca pessoal nos municípios de Caldas, Belo Horizonte e também nas cidades de Cruzeiro e Taubaté, ambas no interior de São Paulo. Participam da operação 4 auditores da Controladoria Geral da União e 44 policiais federais. Nós temos inclusive algumas fotos da operação hoje pela manhã na sede, na prefeitura, em Caldas. De acordo com as investigações, o então prefeito neste período, em conluio com outros servidores, teria direcionado procedimentos de licitação da modalidade pregão com o objetivo de contratar empresas previamente escolhidas, com sedes em Belo Horizonte e em Cruzeiro, no interior de São Paulo. Ainda de acordo com as investigações, os editais tinham pouca publicidade, cláusulas que restringiam a competitividade e não traziam, por exemplo, dados mínimos que delimitassem o serviço, como a indicação de rotas e a quantidade de alunos a serem transportados. Constatou-se também que os processos licitatórios foram instruídos em 1 ou apenas 2 dias, sem qualquer planejamento, o que não permitiu ao município de Caldas sequer avaliar se os preços ofertados pelos licitantes eram compatíveis com os valores de mercado. Essas são as investigações apontadas aí durante o decorrer do processo, né? A Controladoria Geral da União analisou os contratos e encontrou outras irregularidades também. Além do direcionamento nas contratações, a execução dos contratos ocorria, de acordo com as investigações, sem qualquer tipo de fiscalização e os pagamentos realizados sem nenhum controle sobre a efetiva prestação de serviço. Ficou constatado, inclusive, que os veículos eram utilizados para outras finalidades, como festa de casamento e partidas de futebol. Levantou-se também que apenas 2 desses contratos, um em 2013 e um em 2017, somaram cifras milionárias de mais de 9.200.000 reais. A suspeita é que esses desvios tenham servido ao enriquecimento ilícito dos investigados. Para se ter uma ideia, apenas um investigado teve o patrimônio aumentado cerca de 8 vezes no período, de acordo com as investigações. Para garantir o ressarcimento aos cofres públicos, foram realizadas diligências hoje também para sequestro dos bens dos envolvidos. São valores em banco, veículos, embarcações e até imóveis. Os envolvidos são investigados pelos crimes de associação criminosa, desvio de recursos públicos e direcionamento em licitações. Natália, ainda nesta edição a gente traz mais informações desta operação, como eu disse, do Ministério Público Federal, da CGU e da Polícia Federal. Combinado, João. Até daqui a pouco. De volta e vamos conversar de novo com o João Daniel Alves, que traz mais informações sobre a operação que investiga licitações do transporte escolar entre 2013 e 2017 em Caldas. João, vai daí, o que mais você traz para a gente sobre isso? Exatamente, Natália. A gente volta a falar dessa operação realizada hoje pela manhã, né, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Controladoria Geral da União. E olha só, de acordo com a investigação, testemunhas confirmaram as suspeitas de direcionamento das licitações e das contratações, o que aponta que as partes investigadas, que são um ex-prefeito de Caldas, servidores públicos lá da cidade e empresários, sabiam qual a empresa seria a vencedora da licitação. Agora há pouco, nossa editora Paola Paz conversou pela internet com o procurador da República, Lucas Gualtieri, e ele falou um pouco mais como que a fraude acontecia. Vamos acompanhar. Foi identificado a partir da investigação que alguns procedimentos de licitação eles foram direcionados para a contratação de algumas empresas determinadas, algumas empresas que foram escolhidas previamente. Então, esses procedimentos eles foram formalizados em questão de um dia e tinham
cláusulas do edital com situações que restringiam bastante a competição, o que afastava outros concorrentes, né? Afastava, então, a participação de outros concorrentes. Dessa forma, tornava viável a contratação daquelas empresas que já haviam sido previamente escolhidas. Além disso, restou apurado também que, ao longo da execução dos contratos, não havia nenhum tipo de fiscalização por parte da Prefeitura em relação aos serviços que eram prestados. Então, não havia uma efetiva fiscalização se os serviços contratados eram, de fato, prestados e se os pagamentos que eram realizados em valores milionários, se eles estavam de acordo com a realidade dos serviços que foram prestados. Então, de forma resumida, basicamente, essas eram as duas principais irregularidades que foram encontradas ao longo da investigação. O procurador contou ainda, né, qual era o papel dos servidores que participaram da fraude e que os benefícios que eles receberiam por terem participado do esquema ainda é investigado. Existia, no âmbito da Prefeitura, um controle muito próximo dos agentes públicos em relação aos atos que eram praticados, né, no tocante a esses procedimentos de licitação. Existem relatos de testemunhas, por exemplo, que narram reuniões realizadas por esses agentes públicos com motoristas que seriam contratados por essa empresa. Então, o que ficou demonstrado até o momento no processo, na investigação, é uma relação muito próxima desses agentes públicos com os atos que estão sendo investigados. E uma completa falta de fiscalização em relação aos pagamentos que eram executados. Isso, na visão da equipe de investigação, propiciava uma série de desvios dos recursos públicos envolvidos na execução desses contratos, né? Então, a partir das diligências que estão sendo cumpridas hoje, e especialmente também a partir da quebra dos sigilos bancários e fiscal, teremos condições, então, de seguir o fluxo desses valores e, então, identificar qual que foi o real destino desses valores que foram desviados dos cofres públicos municipais e dos cofres públicos federais também. O Ministério Público Federal não divulgou o nome dos envolvidos, mas no período aí que é investigado, entre 2013 e 2017, o prefeito de Caldas era Ulisses Guimarães Borges. Durante toda a manhã, nossa produção tentou entrar em contato com ele, mas até o momento nós não obtivemos um retorno. Natália. Obrigada, João. Até já.